Isso é um exemplo claro para você poder entender que um olhar clínico, para onde você olha, faz diferença para o seu paciente. Então, a pergunta que eu te faço aí do outro lado é: para onde você está olhando? Você ainda está olhando para a doença do seu paciente? Ou você consegue olhar além da doença? Você consegue fazer isso? Ou você não consegue? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube, Iridologia e Bem-Estar. É um privilégio enorme ter você aí do outro lado. Obrigada por você estar aqui. O tema da nossa aula, ele é muito, muito importante para você que é terapeuta. O tema da nossa aula de hoje é como terapeuta pode ter um olhar clínico. Como que você, que é terapeuta, pode ter um bom olhar clínico? A gente vai aprender sobre isso hoje, mas antes de mais nada, eu preciso te explicar como é que funcionam as coisas aqui, tá? O YouTube entende que quando algo é importante para você, ele entrega para mais pessoas. Só que não basta só assistir. Ele entende que algo é importante para você mediante o que você faz. Então, se você curtir, se você clica em gostei, se você deixa o seu comentário, se você inscreve no canal, ele entende que aquele conteúdo é importante para você e ele se encarrega de fazer o resto e entregar para mais pessoas. Então, se você quiser me ajudar em troca do conhecimento, eu te entrego conhecimento e você me entrega o que você achou mesmo, né? Deixa esse comentário, se inscreve no canal e também você vai receber as notificações de todos os conteúdos gratuitos que eu coloco aqui. Isso também facilita para você. Tá bom? E se você achar prudente e quiser compartilhar esse conteúdo com alguém, fica à vontade. Também é importante eu dizer que o tema da nossa aula, ele é muito propício. Como que você, aí do outro lado, que é terapeuta, pode ter um bom olhar clínico? É. E o que eu tenho percebido nessa jornada, de alguns anos na terapia, é que o próprio terapeuta, ele tem dificuldade de saber o que é esse bom olhar clínico. Pior ainda, ele até erra. Sabe por que ele erra? Na cabeça do terapeuta, ter um olhar clínico é ser médico. E não é ser médico. Aí eu tenho que ter um bom olhar clínico, igual um médico tem. Eu tenho que ser tão bom quanto um médico. Não, não. Esse não é o nosso lugar, tá? As pessoas erram na maioria das vezes aí. Então, ter um bom olhar clínico assim, é de fato, para você não poder errar, né? Para você, ou geralmente o que as pessoas mais erram é nisso. Então, as pessoas elas querem ser médicas, elas querem ser clínicas gerais, né? Elas querem fazer uma médica clínica geral. Bom, se o terapeuta ele quer ser médico, o lugar dele não é na terapia. O lugar dele é na medicina. Então, se você está aí do outro lado e você estudou terapia e você tem uma prática terapêutica, você tem uma técnica terapêutica, você precisa desenvolver o bom olhar clínico. E aí tem mais um erro que, assim, se você comete, pode ser fatal, que é quando o paciente chega até você. O paciente não tá bem, tá? Ele não tá bem, ele tem um monte de coisa. Ele tem diabetes, pressão alta, tá cansado, ele pode ter tendência de problema de AVC, ele tá com dor na perna, o joelho tá inchado. Ele chega com um quadro cheio de coisa. Um diagnóstico pronto, cheio de coisa. Aí ele chega, olha pra você e fala: Ah, eu tô com tudo isso, eu vim aqui me tratar. Aí sabe qual é o erro que você pode cometer? Querer tratar tudo. Não se trata tudo, não existe isso. Não existe isso. Quando o terapeuta ele quer tratar tudo que ele vê ou que ele ouve, ele comete o pior erro de todos. Ele nunca vai conseguir ajudar um paciente tratando dessa maneira. Esse é o pior erro que um terapeuta. E isso faz o terapeuta não ter o olho clínico. Você deve estar se perguntando aí, ah, tá, mas então beleza. Então, se eu não vou tratar tudo, eu vou deixar o paciente adoecer? Não, você não vai fazer isso. Você vai tratar o que importa. E aí entra, sabe, isso? Porque se você comete um erro grave desse, então esse paciente não melhora. Porque não dá para corrigir 20 anos de doença em um único atendimento, em dois, três, em 10. Pior ainda, é quando o terapeuta olha e fala assim: não, mas você vai precisar de 10 sessões. Ah, é? Vou precisar de 10 sessões? Puxa, eu vou precisar de 10 sessões? Eu não vou precisar de mais, eu não vou precisar de menos. Você já tem catalogado aí que o meu tipo de problema é 10 sessões. Aí a pergunta que o paciente tem é assim: você vai conseguir resolver um problema em 10 sessões? Vou, claro que eu vou, o terapeuta fala. Será que é assim mesmo?
Será que é assim mesmo? Será que após 10 sessões você consegue garantir, ou 5, ou 10, ou uma, ou duas, você consegue garantir para o seu paciente que ele vai estar saudável? Você consegue ter essa garantia? Mediante o comportamento dele? E aí está o erro. O erro não é no que você promete, o erro é no que você quer tratar. Se o terapeuta quiser tratar tudo de uma vez, ele não sai do lugar. Não consegue sair do lugar. Não consegue. Sabe por quê? Sabe o que torna o terapeuta ter um bom olhar clínico? É ele olhar para o paciente, preste atenção, é ele olhar para o paciente e não para a doença. Ele vai olhar para o paciente, não para a doença. É, é isso que ele vai fazer. Ele vai olhar para o paciente, não para a doença. Toda vez que o terapeuta olha para a doença ou para o que se ouve do diagnóstico, ele se perde na avaliação, ele se perde no que ele está fazendo, ele se perde no tratamento e aí acabou. Não adianta, não ajuda. Então, toda pessoa, tá? Deixa eu te contar um segredo, tá? O paciente só quer uma coisa de você. Ele quer melhorar a saúde dele. Ele tá cansado de sentir dor. Ele tá cansado. E quando ele vai até você, ele quer ajuda para isso. Se você quiser ajudar tudo de uma vez, você não vai conseguir ajudá-lo. Porque não é resolvendo tudo que se resolve o problema do paciente. Não é se resolvendo tudo, não é passando, tá? Um remédio para o joelho, um remédio para a coluna. Não é assim que funciona. Não é. Olha para o doente e não para a doença. Olha para esse paciente. Ele deixou de ser quem ele é. Esse paciente está sofrendo porque ninguém ouve esse paciente. Esse paciente está sofrendo porque às vezes nem acreditam nele. Ouve o paciente. Você vai ouvir e não diagnosticar. Você vai ouvir e depois você vai tratar. Ouve, pergunte, se importe. Tem um montão de gente aí sofrendo exatamente por isso, porque passou na mão de um terapeuta, mas esse terapeuta não foi suficientemente capaz de ajudá-lo. Se for assim com você, muda o seu comportamento. Tem coisas que podem te ajudar logo de cara. Mas lembra de uma coisa: precisa olhar pro doente e não para doença. Essa é a diferença. O que difere, o que difere um bom olhar clínico é para onde você está olhando. Olha o nome, ó, um bom olhar. Para onde você está olhando? Você olha para o que o paciente te conta ou você está olhando para o corpo dele? Você está olhando para o corpo dele como funciona ou você está olhando para a doença dele, de como que ela deixou esse corpo? Para onde você está olhando? Quer ver um exemplo de como que eu sei, Priscila, se eu tenho um bom olhar clínico ou não? Você sabe isso logo de cara pelo simples fato dessa situação, tá? Suponhamos, tá? Vamos imaginar. Eu tenho uma doença grave, eu tenho câncer. Eu tenho câncer de intestino, não falei pra você, quero marcar uma consulta com você. E aí, na hora que eu chego, eu falo assim, tô com câncer. Aí o terapeuta por dentro, não, ele tá pleno, assim. Ah, é? Mas por dentro, assim, por dentro. Ai, meu Deus, tem câncer, o que eu vou fazer? Tem câncer, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer. Ai, meu Deus, se eu passar alguma coisa, ele morrer. E se eu piorar a doença dele? E agora o que eu vou fazer? Ai, o médico falou que é grave, ele já começou a quimioterapia, o que que eu vou fazer? Isso daqui, esse desespero, significa que você não tem um bom olhar clínico. O seu olhar focou na doença. Você tem que focar no doente, na pessoa. Na pessoa precisa fazer isso. Outra coisa também. Seu paciente chega, ele chega assim, ó, tô com pressão alta, tô com diabetes, e o médico falou agora que eu tenho até um problema no coração, que eu tenho que até fazer uma cirurgia, se eu não fizer a cirurgia eu vou morrer. Aí você assim, eu não sei ver isso, eu não sei nem por onde começa, o que ele tá falando? Eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei. Deita, aí você fala assim, ah, é, tá bom, a gente vai te ajudar. Aí você, não sei, eu não sei. Por quê? Você está olhando para a doença e não para o doente. Para com isso, para de fazer isso com você, por favor. Então, o que determina uma pessoa ter um bom olhar clínico
O que determina o terapeuta ter um bom olhar clínico é para onde ele olha. Se ele só olha para doenças, se ele só fala de doenças, ele não é capaz de resolver doenças. Não é, se nem a medicina que estuda doenças foi, imagine você. Você não é o bambambam de resolver doença. Agora você tem que olhar para a pessoa. Existe um ser humano que funciona ali dentro, um corpo que funciona. Então você precisa olhar para esse funcionamento desse corpo. Como que esse corpo está funcionando? É isso que determina um bom olhar clínico. Quer ver um exemplo disso? Eu tive uma situação muito ruim, inclusive, eu contei essa situação no TikTok e esse vídeo bateu milhões de visualizações. Eu tive uma paciente que ela pediu para fazer uma avaliação, eu não a conhecia. A gente fez a avaliação e aí eu vi, né, tudo que precisava ver, fiz toda a avaliação dela. Ela falou, Pri, aí beleza, ela ficou quieta, ela não falou nada. Ela saiu, ela foi fazer o tratamento dela, uns 40, 60 dias depois, 40 ou 60, mais ou menos ela voltou. Ela voltou, eu não vou me lembrar o certo mesmo, com precisão, o dia do retorno dela. Ela voltou e falou, Pri, preciso te agradecer. Aí eu fiz assim, imagina assim, o tratamento deu certo. Ela falou, não, preciso te agradecer. Eu falei, que legal, então ficou tão feliz que o tratamento deu certo. Ela falou, não, não, eu preciso te agradecer porque eu não tenho mais bipolaridade. Eu fiz assim, oi? Como assim? Você tinha bipolaridade? Por quê? Na primeira consulta, ela não disse nada, e normalmente os pacientes dizem. Aí ela falou assim: eu fui diagnosticada com bipolaridade, e o médico, agora, depois do seu tratamento, falou que eu não tenho mais. Aí eu fiz assim para ela: eu falei, tá, vamos dar uma pesquisadinha? Olha o que eu fiz. Eu peguei, entrei lá na internet, abri um site para ela, eu falei: tá vendo aqui esse site? Ele diz que quando uma pessoa tem transtorno de bipolaridade, ela não deixa de ter. Então, se o médico disse, o psiquiatra disse que você não tem mais transtorno de bipolaridade, significa que o diagnóstico foi errado. Aí ela falou assim, Pri, foi tão difícil ouvir esse diagnóstico. Eu me machuquei tanto, porque eu me senti uma pessoa tão horrível, tão horrível. Eu lembrei de todas as vezes que eu tive uma crise, que eu fiquei estressada e que eu descontei alguma coisa em alguém. Mas faz 2 meses que com o seu tratamento eu não faço mais isso com ninguém. É isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. Eu falei ainda mais. Você sabia que o fato de você não ter bipolaridade, por que que você desenvolveu essa mudança de humor? Ela falou, por quê? Eu falei, porque faltava mineral. Faltava esse mineral aqui, ó. Mostrei na receita dela que ela estava tomando. Por que que eu tô te contando isso? Para você que é terapeuta, você entende a importância disso? Quando o médico olhou para a doença, olhou para tudo que essa paciente estava contando, ele deu diagnóstico, ele deu doença, aonde essa pessoa precisava ser vista como um todo. Ninguém olhou para ela como um todo. Mas por que que agora desenvolveu transtorno de humor? Puxa, tá com 40 e poucos anos e desenvolveu transtorno de humor? Não, peraí. A gente vai ter que pensar. Não, ninguém olhou para isso. Quando olhou, ela não tinha bipolaridade. Isso é um exemplo claro para você poder entender que um olhar clínico, para onde você olha, faz diferença para o seu paciente. Então, a pergunta que eu te faço aí do outro lado é: para onde você está olhando? Você ainda está olhando para a doença do seu paciente? Ou você consegue olhar além da doença? Você consegue fazer isso? Ou você não consegue? Como que você pode fazer isso, tá? Tem 3 maneiras que você pode fazer isso. 3, tá? Preste atenção que são 3 maneiras. A primeira maneira que você pode olhar para o seu paciente. Você precisa ter recursos para poder te ajudar. Não é só olhar, ouvir, prestar atenção. Não é só ficar assim. Eu vou prestar atenção em você. Não, não é só ficar assim. Você realmente vai precisar olhar para o seu paciente com recurso. Qual é a melhor maneira de você ter recurso? A melhor maneira de você ter recurso é ter uma boa avaliação. É. Tudo se descobre na boa avaliação. Se você não tem uma boa avaliação, significa que você precisa melhorar.
Você não tem o recurso que o paciente precisa. Aí, se você não tem o recurso que o paciente precisa, aí realmente você não vai ter um olhar clínico, você vai achar que tem que tratar tudo, você vai ficar com medo da doença, com medo da reação. Então, desenvolver um bom olhar clínico, a primeira coisa que pode ajudar é sim ter uma avaliação completa. A sua avaliação, ela tem que conter, tá? Ela tem que conter coisas básicas, como, por exemplo, qual é o terreno biológico desse paciente? Se a sua avaliação não contém essa coisa básica, você não está ajudando o paciente a melhorar de um todo. Você está ajudando a ele só não ficar doente. Você não está prevenindo o seu paciente. Você está apenas camuflando a doença, que logo, logo vai aparecer. Agora apareceu uma doença emocional, mas e depois? Vai aparecer uma doença física? Camuflada? Então, tem que ter a avaliação de terreno biológico. Você também tem que saber quais são os comportamentos alimentares e qual é as vitaminas e os minerais que, passando para esse paciente, vai estabilizar ele. Não adianta que, o meu paciente ele melhora sem vitaminas e minerais. Mentira! Isso não existe. Não existe. Toda pessoa que está doente, que não está bem, é porque sim, um dia precisou de vitamina e mineral. Ela pode até um período ficar sem, mas uma hora ela vai ter uma caída. E se ela tiver uma caída, você sabe tirar ela dali? Ah, ela caiu de novo, Priscila. A pessoa não tá bem porque você não resolveu. Porque ter uma boa avaliação com esses itens que eu falei faz você resolver o problema na raiz. Qual é a raiz do problema do seu paciente? Você sabe? A raiz pode ser emocional, a raiz pode ser física, a raiz pode ser uma junção dos dois. Pior ainda, a raiz emocional pode ser um órgão que está adoecendo todos os outros. Aonde está o problema não é onde está o problema. Novamente, eu vou dar um outro exemplo. Agora há pouco, eu estava atendendo uma terapeuta aluna e ela estava dividindo um caso de um paciente com insuficiência renal. Ela falou, Pri, é uma paciente que tem insuficiência renal, mas a gente foi fazer avaliação, o rim dela tá ótimo. O problema vai para o rim, mas não está no rim. O problema estava na circulação. O problema estava no coração. E fala quem tem esse olhar clínico como um todo. Então, desenvolver um bom olhar clínico, o primeiro passo é ter uma boa avaliação, ponto. Se você não tem uma boa avaliação, tem uma boa anamnese, a sua anamnese só de dados pessoais, não. Isso era lá em 2000, né? A tecnologia está muito avançada para você poder só ter uma anamnese só com dados pessoais. É o quê? Com nome, endereço, se tem mãe, se tem pai, se é casado, se não é, se tem filho, onde trabalha, só isso. Não, a sua anamnese tem que conter a raiz do problema. Esse é o primeiro passo. E tá tudo bem se não contém, é porque não te entregaram ainda, não tem problema, né? Que é o caso ali, a gente conversando com a minha aluna, né? Com a minha aluna terapeuta, é isso. Ela, ai, Pri, então isso aqui, ó, vem do coração, vem do coração, trata o coração que vai melhorar o rim. Puxa, Pri, ela falou assim, onde é que eu ia aprender isso? É isso. Você aprende isso quando você tem uma boa avaliação. Aí, aqui, a gente usa a avaliação da iridologia, que ela é muito precisa. Ela conta tudo isso que eu tô te dizendo. Ela é a mais precisa que existe. Então, para você poder ter um bom olhar clínico, você precisa da ferramenta certa. A ferramenta certa é uma boa avaliação anamnese. Se você não tem uma boa avaliação, sinto muito, você não vai conseguir ajudar ninguém, tá? Não consegue ajudar ninguém. Ou até consegue. Aí depois o problema volta. Aí essa pessoa não retorna com você. Sabe o que ela vai dizer de você? Ah, eu fui lá na fulana, mas ela não resolveu um problema, não. É isso que ela vai dizer. A segunda coisa que pode te ajudar a ter um bom olhar clínico, o tratamento correto para o tipo de pessoa. Tem gente que quer passar o mesmo tratamento para todo mundo, não funciona. Tem gente que quer passar a mesma terapêutica para todo mundo, que é protocolo. Cole e copia, cole e copia, cole e copia. Não, isso não existe. Você entendendo na sua avaliação a raiz, você passa o tratamento correto. Vou dar um exemplo, vamos voltar desse exemplo da insuficiência renal. Ela estava passando minerais e vitaminas para o rim, mas o problema estava no rim. Ela falou, Pri, já estou passando e a minha paciente não melhora. Não vai melhorar, porque o problema está no rim. Aí eu mostrei lá, ó, tá aqui no coração, ó. Você viu isso aqui? Ah, é mesmo.
Falei, então tá no coração. Passa coisas para o coração para melhorar a circulação, que você vai ver se ela não melhora. O ponto é esse. O ponto é a raiz onde está o problema. Quando você passa a ouvir o corpo do paciente e não o paciente, tudo melhora. Então, aí você passa um bom tratamento. Não adianta que bom tratamento também assim, é o X da questão. Ah, eu avaliei bem, mas serve para quê se você não tem um bom tratamento? Ah, serve para quê? Ah, eu avaliei, agora eu vou usar aurículo, ó. Vou usar aqui, ó, que tem, né? Eu vou usar sementinhas. Agora eu vou usar acupuntura, vou usar agulha. Ah, agora eu vou usar quiropraxia. Ah, agora eu vou usar reflexo. Adianta para que você usar essas técnicas se você não tem certeza? E se a sua avaliação foi ruim? Agora adianta quando você sabe o que você está fazendo. Você sabe a raiz do problema. Então, se ela quisesse, tá? Apertar o pé do paciente. Pri, eu sou reflexoterapeuta, eu quero apertar o pé. Então tá, se ela quisesse, ela ia apertar onde? Nos rins? Não. Ela ia apertar nos pontos que ela viu ali na avaliação dela. Aqui, no caso, a gente usa aqui, ó. Aqui é um exemplo, né? Esse mapa aqui da íris. Por isso que o bom tratamento vai depender muito. Ele vai te levar ao resultado. Ele te leva. Agora tem uma coisa que é primordial. É primordial, primordial, e eu vou dizer assim, ó, se você não entende, eu sinto muito por você. Se você não entende de anatomia, você não é capaz de ajudar ninguém. Ai, desculpa dizer isso com tanta sinceridade, tá? Mas é porque eu tô cansada de ver você do outro lado sofrer. Eu não quero que você sofra, eu quero que você tenha agenda lotada, eu quero que você tenha a agenda que você quiser, eu quero que você tenha liberdade geográfica, eu quero que você possa sair no final de semana sem precisar se preocupar de atender sábado e domingo para poder pagar conta. Eu quero que você possa ter conforto, sabe? De assim, ó, você tá no meio da semana, ah, eu vou pedir para alguém limpar a minha casa enquanto eu tô aqui, eu posso fazer isso, posso pagar. Eu vou pedir alguém para poder cuidar da minha agenda porque eu posso pagar. É isso que eu quero que você faça. Eu quero isso pra você. Ou eu quero o que você quer. Às vezes você nem quer isso. Só quer ficar tranquilo com a sua família. Só que para você poder ter tudo isso, você precisa ter uma agenda pagante que te proporcione tudo isso. E o paciente que é pagante, ele gosta de uma boa avaliação e ele gosta de um bom tratamento. Só que esses dois dependem desse conhecimento aqui, conhecimento de anatomia. Não tem o que fazer. Ele depende do conhecimento de anatomia. Vamos dar um exemplo de como ser sério? Vamos lá. Tá vendo aqui, ó, essa coluna? Tá vendo, né? Tá. Aqui no começo aqui, ó, dessa coluna, ó, toda essa questão aqui bem no comecinho, a gente chama de cervical. É esses ossinhos aqui, né? Aí os ossinhos, eles têm terminações nervosas que saem daqui do osso e liga toda essa região aqui. Só que aqui no pescoço, a gente tem uma borboletinha. O nome dessa borboletinha é tireoide. Olha só. Se a tireoide ela está desequilibrada, olha só, ela não está doente, ela está desequilibrada. Ela não está funcionando do jeito que ela tinha que funcionar, ela está disfuncional. Se a tireoide de uma mulher estiver disfuncional, ela vai ter algumas mudanças de humor. Ela vai ficar irritada, chorosa, vai ficar briguenta. Mas significa quê? Que toda pessoa chorosa, briguenta e irritada, ela tem problema no tireoide? Não. Mas toda pessoa que tem a tireoide em desequilíbrio vai ter esse humor. Aí essa paciente, ela chega em você. Ah, eu não tô bem, uma hora eu tô triste, uma hora eu tô alegre, eu tô irritada. Meu marido até falou pra eu buscar ajuda porque eu tô impossível em casa, me ajuda. Se você não tem um bom olhar clínico, você vai dizer que o problema que ela tem é emocional, mas não é, é físico. Se você tem um bom olhar clínico e você entende de anatomia, você vai pegar a foto do olho dela, vai, igual essa aqui, ó, foto do olho, e aí você vai lá e fala assim, ah, ó, foto do olho, e a tireoide tá aqui, ó. Tá aqui, ó, nessa foto do olho, a tireoide tá aqui. Você vai pegar a foto do olho dela e falar assim, olha, a tireoide tá aqui, tá marcada. Você já fez um exame de sangue? Ah, eu fiz, tá tudo ótimo. Ah, é? Ah, então tá bom, aí você vai olhar. Hum, tá em desequilíbrio, mesmo que não tenha doença. Então, olha só o segredo. O segredo de você fazer uma boa avaliação e o segredo de você fazer um bom tratamento e você desenvolver um bom olhar clínico, é entender também de anatomia.
Se você não entende para que que o órgão serve, você não vai conseguir ajudar o seu paciente. O seu paciente vai voltar com um problema, porque às vezes o problema vem dali. Agora, no segredinho. Pessoas que têm problemas na tireoide, elas podem ficar roucas. Só que a rouquidão, algumas pessoas dizem, é da traqueia, é da corda vocal, é da faringe, é da laringe. Ah, não, é muito catarro. O que que você anda dizendo se eu chegar para você assim? Ai, olha, hora eu tô irritada, hora eu não tô, e ainda perco a voz toda vez que acontece isso. Você vai dizer que é emocional? Ou você vai ter um bom olhar clínico de falar assim, deixa eu dar uma olhadinha na tireoide, para ter certeza. Fala para mim, o que que você faria? O que você faz dessas perguntas que eu estou te fazendo determina se você é um bom terapeuta com um bom olhar clínico. Eu quero muito que você desenvolva isso. Os pacientes precisam de pessoas que tenham esse bom olhar clínico. Faça isso por você. Se dê essa chance de você fazer isso. Essa é a única maneira de você poder conseguir ajudar uma pessoa. Só lembra de uma coisa: existe um limite também em ajudar os outros. Mas você pode fazer isso, você pode ajudar, você pode ir até lá. Só que para ir até lá, precisa de uma boa avaliação, precisa de um bom tratamento que resolve o problema que você viu na avaliação. E para esses dois darem certo, você precisa entender de anatomia. Senão, todo paciente que chega até você, você vai achar sempre que é emocional. E não é emocional. Não é. Na maioria das vezes, não é. Na maioria das vezes, não é. Olha minha paciente com bipolaridade, isso era emocional, mas o psiquiatra passando remédio para bipolaridade. Não é triste isso. Não é triste como as pessoas estão sendo tratadas exatamente com o que elas falam e não com o que de fato elas precisam. É isso que eu quero que você sinta aí do outro lado. Eu quero que você sinta que você pode ajudar essas pessoas com o que elas precisam, com o que elas vão ser melhoradas, né? Eu uso sempre esse termo, a pessoa precisa ser melhorada. A pessoa precisa sair da situação de desequilíbrio. Ela precisa ser equilibrada. Não existem pessoas doentes. Existem pessoas desequilibradas. Existem pessoas que estão com a sua funcionalidade quebrada, corrompida. Tem como ajudar? Tem como ajudar. E aí, se você entende um pouco de tudo isso que eu estou falando, você vai conseguir ajudar essa pessoa de forma profunda. Mas tem uma coisa também que é muito importante, sabe? O tipo de avaliação que você faz conta muito. Conta. Os três ajudam, mas o tipo de avaliação conta muito. Eu disse para você que eu tenho a avaliação aqui do olho, né? A avaliação do olho ela é tão precisa que só no olho tem mais de 900 mil pontos de terminações nervosas. 900 mil fiozinhos que saem aqui do olho, liga o cérebro e liga o corpo humano inteiro. E faz o vice-versa. Liga o ombro, liga o cérebro, liga o corpo humano, liga o olho. É, vai e volta. Então, o seu olho ele é capaz de ter tudo que a gente precisa para a gente poder tratar. Se o seu olho é assim, imagina o olho do paciente. Então, é importante você entender disso. Se desenvolva, faça uma boa avaliação, veja o paciente e não a doença que esse paciente traz. Ele não é a doença que ele tem, ele é muito mais que isso. Ajude ele a ver isso. A pessoa que vai até você, ela vai procurar a coisa mais importante, que é o que falta para ela. Ajude seu paciente a fazer isso, por favor. Combinado? Eu conto com a sua ajuda aí do outro lado. Se você gostou desse conteúdo e você quer entender um pouco mais sobre isso, eu estou aqui fazendo conteúdos gratuitos todos os dias. Essa é a prova desse, essa aula. É a prova desse. Então, sabe o que você faz? Vai lá nas redes vizinhas, né? A gente tem várias redes, o Instagram, o TikTok, para você poder seguir e acompanhar vídeos curtos, aonde eu te ensino alguma coisa que você pode fazer no seu ambiente clínico. Mas lembra, desenvolver um bom olhar clínico também vai depender de quem te ensina a ter um bom olhar clínico. Alguém já fez isso, alguém trilhou esse caminho. E é isso que eu faço aqui todos os dias. Eu trilhei esse caminho. Eu já tive do outro lado, onde não tem um bom olhar clínico. Eu não quero que você passe por isso. Eu quero encurtar a sua jornada. É por isso que eu divido o que eu tenho aqui com você todos os dias. Então, se você gostou, você já sabe o caminho. Se você gostou, você vai deixar aqui o seu like, você vai deixar o seu gostei, o seu comentário, compartilha com alguém, tá bom? E lembra sempre, eu sempre vou estar aqui para poder te ajudar, mas você vai precisar também aplicar as sugestões que eu dei. Depois você me conta o que você achou. Obrigada pela sua presença aqui, obrigada por você ter assistido, obrigada por tudo e até a próxima.
Tchau!